Oi, gente, Shalom. Vocês já foram divinamente avisados por Deus de uma circunstância que te envolve, de algo que vai acontecer, e Deus te deu direções de caminho? Bom, eu vou colocar o tema dessa mensagem de A Panela Contaminada, porque esse título fala de um sonho que Deus nos deu, confirmando aquilo que ele já tinha falado com inúmeros outros sonhos. E para isso eu vou contar uma história que também aconteceu aqui nas Escrituras com o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. A Escritura está cheia de revelação, em sonhos, em visões, em aparições, em teofanias. É uma revelação. Paulo está dizendo que ele vai até Jerusalém com Barnabé por uma revelação. De alguma forma, Deus direcionou ele a seguir por este caminho e tomar uma decisão. É importante entender o texto através desse contexto. E subi por uma revelação, e lhes comuniquei o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, ele era um gentio, foi constrangido a circuncidar-se. O que Paulo está falando? Eu tenho algumas mensagens aí no canal sobre o livro de Gálatas, sobre a igreja da Galácia, sobre esse contexto. Neste local foi anunciado o evangelho da graça de Deus, isenta o homem dessa observância à lei. Na verdade, com isso ele não queria se salvar, mas eles estavam seguindo esse contexto, para se salvar. E a graça vem mostrando Cristo como exatamente o elemento, a figura, o cordeiro sacrificial do qual nós nos apossamos pela fé e somos salvos. A graça mostra isso. Paulo prega isso, essas igrejas da Galácia, essa região da Galácia, e eles voltam para as observâncias da lei. Estão voltando para as observâncias da lei, e Paulo vem aqui nesse livro de Gálatas falando sobre isso de forma sublime. Eu indico, para quem quer entender um pouco desse contexto, lei e graça, ler esse livro. Então ele diz aí, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Essa liberdade fala que o jugo da escravidão da lei, obedeça para ser salvo, acabou. Nós somos libertos por Cristo. E pela obediência de Cristo, como diz Romanos capítulo 5, pela obediência de um homem, muitos foram feitos salvos. Então, pela obediência de Cristo, nós somos salvos. Então, Paulo, essa liberdade pressupõe essa isenção da escravidão passada da lei. A lei escraviziona o homem. Então, Paulo está dizendo que alguns vieram, se intrometeram, os falsos irmãos que entraram secretamente a espionar essa liberdade, estão contestando. O que é isso? Uma nova prática? Nós não aceitamos. Tudo isso acontece por uma revelação. Isso é muito importante saber. Para nos porem em servidão, escravidão. Você tem que fazer isso. Vai ter um coronel, um chefe que é desse jeito. Caso você não faça, você vai estar em desobediência, em pecado de rebeldia, de feitiçaria e por aí vai. Eles vão usar a Bíblia para te condenar. Mas a graça, não há condenação, porque toda condenação foi colocada em Jesus. A lei exige justiça do homem caído, a graça imputa justiça para o homem caído. Vamos lá, vamos seguir. O apóstolo Paulo fala sobre essas pessoas que querem colocar as pessoas dessas igrejas sobre servidão novamente, aos quais
nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Não se submeteram a esses tipos de pessoas, a essa liderança. Eles não se submeteram, que impõe a escravidão. Paulo está dizendo isso aqui. Tá? Não é o Peterson, não são as pessoas que hoje têm observado o tipo de evangelho, entre aspas, que está sendo pregado por aí, o evangelho da escravidão, do jugo. É Paulo que está dizendo: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, nós fizemos de tudo para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles, os falsos irmãos, que pareciam ser alguma coisa, eles se acham ser alguma coisa, né? Eles vivem de título. Só que a Bíblia não pressupõe título. O único título é Jesus, ele é o título. Eu já falei sobre isso, tem vídeos sobre isso no canal, procura aí no Graça Radical. Então, e quanto àqueles irmãos, os falsos irmãos, que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Vou ficar por aqui para que o vídeo não fique muito alto. Vamos entender esse pequeno contexto. Paulo é avisado por uma revelação de Deus, um sonho. A Bíblia não diz exatamente, ou pela revelação que ele já tinha dentro dele, é algo que te impulsiona, é um chamado, é uma missão, e ele vai ali exatamente para não aceitar o que esses líderes estão querendo impor novamente, o jugo do judaísmo, das observâncias aos ritos e por aí vai, a circuncisão novamente. Ele fala de Tito, e Paulo não aceita isso, não se me dá. Eu não aceito isso, não me sujeitei a isso, nem por um minuto. Bom, queridos, isso já aconteceu na sua vida. Isso tem acontecido na sua vida. Algumas pessoas têm se identificado com o conteúdo desse canal. Porque aqui nós falamos dessa liberdade que Paulo está falando aqui, que há em Cristo Jesus. Essa liberdade, eles vão dizer que é para sair pelo mundo pecando. Não, essa liberdade, ela diz sobre o jugo da escravidão acabou para nós. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já passou por isso? Deus trouxe algo no seu subconsciente, uma revelação, um sonho. Eu já passei por isso. Um grupo já passou por isso, nós já passamos por isso. Por isso que o título dessa mensagem eu quis colocar como A Panela Contaminada. Eu vivi um processo muito difícil na minha vida. Se vocês querem saber um pouquinho sobre esse processo, eu já fiz uma dinâmica falando sobre isso, que tem algumas visualizações, apesar de ser um canal pequeno ainda. Em nome de Jesus, eu creio que as pessoas que vejam isso daqui, propaguem isso para que o evangelho da graça, que tira do jugo das prisões, seja propagado. Bom, num vídeo que tem aí, a dinâmica da borboleta, eu falo mais ou menos sobre isso. O processo, as contrações e convulsões que nós sentimos para exatamente nos tirar dos casulos, né, das cascas que nos prendem a uma existência limitada, porque enquanto é lagarta, só come folha. Depois que você passa pelo processo do casulo, você se torna uma borboleta polinizadora de vida e não vive mais comendo folhas, mas sim o néctar, se alimenta de néctar, o evangelho da graça de Deus. Nós passamos sobre isso. Então eu vou contar aqui 1 ou 2 sonhos, no máximo 3, como Paulo está dizendo, por uma revelação que nós tivemos. Para que não digam que, olha, está falando de sonhos e não é a palavra de Deus, é um sonho. Não, eu contei a história de Paulo. Agora eu vou contar um pouco da minha. Tomar um cafezinho aqui. E durante esse processo que provavelmente Paulo viveu aqui, nesse período, sabendo de tanta coisa errada que está acontecendo, que está vendo os irmãos sendo submetidos a jugos. Essa igreja vivia uma paralisia de crescimento, ela não crescia, ela estava sendo reduzida. Eu passei por isso.
Eu passei por isso, eu vi isso, queridos. E muitos que vão ouvir esse vídeo, talvez daqui 1 ano, 2 anos, vão dizer, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso no local que eu estou. Está em paralisia existencial, se reduz. Bom, vamos lá. Deus nos deu inúmeros sonhos. Se você quiser ter o contato com o Peterson, eu sempre digo, vai estar aí na descrição do vídeo um link que você entra no grupo, pode enviar mensagem, falar com o Peterson, porque tem muita coisa. Você está passando por essas crises, por esses casulos. Bom, e a gente vivendo aquilo dali, não sabia muito bem o que ia acontecer, e Deus só dizia, eu vou fazer algo novo, uma coisa nova, nesse tempo, Jesus vai fazer. E nós imaginávamos que o novo era naquele local e não tinha nada a ver com isso. Uma epistemologia que nós colocamos e acreditamos que é aquilo, uma filosofia que nós mesmos criamos acreditando, Deus vai fazer isso, e Deus realmente fez algo novo. E esse novo é o que nós estamos vivendo. Esse é o novo que ele falou que ia fazer e fez. Exatamente fez essa liberdade que é em Cristo. E durante todo esse processo, inúmeros sonhos, incontáveis. Eu perdi a conta de mais de 400 ou 600 sonhos. Eu acredito que por aí. Não quero dizer que é mais. Bom, um deles, para que Deus me mostrasse, eu olhava e eu me entristecia com que esses líderes colocavam as pessoas debaixo da servidão. Como que está acontecendo aqui? Paulo fala, falsos irmãos que se intrometeram para espiar nossa liberdade que é em Cristo Jesus. Novamente aqui, nós fomos tirados do jugo da servidão e querem nos colocar novamente, para entender o contexto aqui, né? Para que eles não deturpem isso. E eu me entristecia demasiadamente. Eu ia para uma reunião e voltava para casa triste. E quem me conhecia já sabia, Peterson não aceitou esse tipo de coisa. E as pessoas começavam a olhar de um lado também indignadas pelas coisas que estavam sendo faladas. E algumas diziam que antes de chegar naquele local, do lado de fora, no microfone, já escutavam os absurdos. Do lado de fora, eles escutavam os absurdos. Antes de entrar. Bom, e Deus nos deu um sonho. Vamos lá. E um desses sonhos foi que não foi um sonho meu, apesar de que quem me conhece sabe que, pela graça do Senhor Jesus, Ele nos dá sonhos e nos deu a graça da interpretação dos sonhos. E eu digo isso não por, sei lá, algum tipo de autoexaltação. Eu digo isso porque esse Deus está disposto nessa terra a criar canais do seu fluir. É para isso que eu digo. Acredite, porque Ele busca esses que querem fluir a revelação que vem do alto. E um desses sonhos foi a panela contaminada. Deus nos mostrou que a uma pessoa que me passou esse sonho, ela não sabia, essa pessoa, o pronome demonstrativo está no feminino, relacionando sim a pessoa. E ela não sabia, mas ela passou para mim dessa forma. Olha, eu via algumas pessoas dentro desse lugar, né, dentro dessa instituição, fazendo uma comida. Essa comida era boa, a comida era bem preparada. A comida era bem preparada. A comida era boa, a comida era bem preparada, porém, quando eles iam servir esta comida, eles a colocavam em uma panela, certo? Eles pegavam essa comida que eles preparavam e colocavam em uma panela. Porém, esta panela estava contaminada. Ela diz que esta pessoa diz que a panela estava com cheiro de lavagem. Estava contaminada. E quando eles pegavam aquela boa comida que eles tinham preparado e colocavam dentro daquela panela, eles contaminavam a comida e serviam. E muitas pessoas comiam aquele alimento contaminado sem ter noção
que ele foi contaminado pela panela. Eu acho que é tão aberto a revelação desse sonho que eu me sinto até frágil em tentar falar para vocês. Mas eu vou falar algumas coisas bem simples, porque o Peterson não tem medo. Pela graça do Senhor, vou como Paulo, né? Falando a verdade do Evangelho. Nem por um minuto me submeter a essas coisas erradas. Esta panela significa exatamente a instituição. A denominação. Ela está contaminada. As pessoas que preparam esta comida, óbvio, são algumas pessoas que estavam ali dentro. E eu posso me referir a alguns líderes, que alguns intitulam como pastores. Eles preparavam uma boa comida, a comida era boa. No entanto, quando eles iam servir, eles eram obrigados a colocar dentro da panela. E a panela estava contaminada. Logo, tudo era contaminado. A boa comida que esses homens, que esses líderes, com certeza, alguns deles muito bons, faziam com todo carinho a preparação da palavra, que é a comida, mas eles eram obrigados a botar dentro da panela. Ou seja, se submeter ao jugo da panela. É desse jeito que eu quero. É sobre esse pretexto que eu quero. É deste modo que eu quero. Eu sou a panela, então quem manda sou eu. É aqui quem manda sou eu, é desse jeito. Ou seja, todo aquele alimento era contaminado. Isso foi muito claro para mim, porque eu acabava sempre pensando em algumas pessoas, como podem algumas pessoas verem isso, ouvirem isso e concordarem com isso e fazerem isso. E Deus deu o sonho da panela contaminada. Muito claro para mim. O que acontece é que havia algumas pessoas ali que preparavam uma boa comida. Infelizmente, se submetiam àquela denominação que estava e está contaminada. Então poluía todo o alimento, toda a palavra, né? Trazendo a interpretação, toda a palavra. Tudo que era dito era contaminado pela panela, pela instituição, pela denominação. Isso, de certa forma, esclareceu um pouco mais e trouxe para mim uma visão de algumas pessoas que estavam ali e eram boas, preparavam boas comidas, certo? Não estavam deliberadamente sujeitos, infelizmente, por algumas coisas que a gente não entende, se submetiam a isso, né? E me trouxe um entendimento, alguns entendimentos sobre alguns líderes. O que ocasionou em um pouco mais tarde, em entrelaços de no máximo um mês, eu acredito, isso foi em 2019, esse vídeo está sendo passado em 2021, em setembro de 2021. E isso foi em 2019, setembro de 2019. Houve uma pessoa que estava em crise, outra pessoa que estava em crise vendo tudo isso. Essa pessoa nos procurou, uma pessoa que fazia parte também de algo que estava corrompido e ela não estava aguentando mais. Os absurdos que eram ditos, inclusive me enviava alguns conteúdos que alguns deles eu falei, olha, eu nem quero mais assistir. Como essa panela se contaminou. E essa pessoa, ela conversou comigo, eu fiz questão de anotar aqui, para não me perder, e não usar as minhas palavras no que essa pessoa falou. Óbvio que eu vou preservar o nome. Mas essa pessoa conversou comigo e falou, olha, eu quero direção de Deus, porque eu estou vivendo essa crise, eu não posso acreditar que chegou a este ponto. Eu não posso acreditar que chegou a este ponto. E essa pessoa falou uma coisa comigo, assim, Peterson, como Deus fala com vocês através dos sonhos? Ora ao Senhor para Ele me mostrar alguma coisa. E naquela noite, Deus nos mostrou. Eu, Peterson, tive um sonho. E o sonho que eu tive, eu vou contar para vocês. Porém, a graça do Senhor fez com que essa pessoa tivesse a interpretação do sonho. Ou seja, não é algo manipulado pelo Peterson, mas é um terceiro. O sonho que eu tive, na noite que essa pessoa me procurou,
Foi assim. Eu via uma planta. Ela estava em um vaso quadrado. Essa planta era bonita, ela era bonita. Estava em um vaso quadrado. E o tempo passava, o tempo passou. De repente, essa planta era tirada de dentro do vaso. E quando ela é tirada de dentro do vaso, uma faca grande passa no meio dela. Eu contei essa visão, foi uma visão que eu tive. Eu contei essa visão para esta pessoa. Quando eu contei a visão, naquele momento ele ficou impressionado e chegou para mim imediatamente, já escreveu. E o que ele escreveu, esta pessoa, sobre esta visão, este sonho que o Peterson teve, foi isto, que eu vou ler para vocês. Novamente eu vou contar o sonho, para que você entenda. Eu via uma planta. Era uma planta pequena, não era uma planta grande. Interessante isso. Essa planta era arrancada de dentro de um vaso, que aprendia. Eu acho que eu esqueci desse detalhe. Quando essa planta era arrancada, não havia mais terra, não havia mais adubo nela. Eu esqueci desse detalhe. As raízes estavam apertadas, de forma que elas não tinham mais como buscar alimentos, elas queriam sair e não podiam, e aquela planta ia morrer a qualquer momento. Não havia mais terra, era só raiz dentro daquele vaso. Quando de repente uma faca grande passa no meio e corta. Pegaram? Quando eu passei isso para ele, para esta pessoa, ele disse assim: o vaso, eu escrevi para que seja as palavras desta pessoa, o vaso significa a denominação. Veja bem. O vaso significa a denominação. A planta é a igreja, pessoas, ok? Sabemos que quando a planta fica por muito tempo em um vaso e a terra não é adubada, sem alimento, alimento contaminado, e a terra não é adubada, é preciso retirar a planta e colocar nova terra, até multiplicar-se. Sem isto, o processo, sem este processo, as raízes tomam conta de tudo e começa um processo de paralisia. As raízes aumentam procurando o espaço, jogando a terra para fora. Ou seja, há uma limitação. Não desenvolve. O Senhor repartiu, cortou, dividiu, separou alguns para um novo tempo fora do vaso. Não foi o Peterson que disse isso, foi essa pessoa. Eu só passei a visão. A planta era bonita, mas infelizmente se perdeu no caminho. Já foi bonita, mas se perdeu no caminho. A planta que ele diz agora é a denominação e todos aqueles que infelizmente concordam com muitas coisas erradas que estão ali. Quando ele me enviou isso que eu acabei de ler, eu disse a ele, a esta pessoa: esse sonho agora está declarado de forma plena. Note uma coisa, queridos, uma coisa que sempre aconteceu no nosso meio. Deus sempre dava o sonho a uma pessoa e a interpretação a outra. Porque o número 2 na Escritura significa duas testemunhas que antecedem um julgamento. Então, ele dá o sonho, a visão a uma pessoa e a interpretação a outra pessoa. Duas testemunhas que antecedem um julgamento. Número 2 na Bíblia, testemunhas, julgamento. Então eu disse, esse sonho agora está declarado de forma plena. 3 pessoas. Deus que o revelou. Eu fui o canal receptivo. E você, esta pessoa que o discerniu. Então, queridos,
Eu me lembro que junto a isto houve outro sonho de uma outra pessoa que Deus me deu a interpretação. Ela via um piso, esta pessoa via um piso. E era um piso velho, completamente deteriorado, mas embaixo desse piso tinha um piso novo. Era necessário tirar o piso velho. Essa pessoa sabia que se tirasse o piso velho ia danificar o novo, mas não tinha jeito. Tinha que tirar o piso velho. Eu acredito que o que eu passei aqui para vocês, três sonhos, a experiência de Paulo, Deus levou ele a uma decisão, a uma escolha e a uma direção. Possa estar acontecendo na sua vida. E talvez você ainda não percebeu que existe um recurso celestial permeado em toda a Escritura, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, que são as revelações e os sonhos. Muitos vão dizer, minha revelação é a palavra. Amém. Deus te abençoe. Não tem nada contra isso também. Minha revelação é somente a palavra. Mas quando esses sonhos que estão lá na Escritura, que direcionaram os homens de Deus, acontecem na minha vida, eu vou ouvi-los, eu vou segui-los. Vou orar, vou confirmar nas Escrituras aquilo que o Senhor tem falado e vou tomar a decisão. Toda decisão, ela tem que ter paz. Paz é a resposta para a decisão. Então, se você está provavelmente em uma circunstância de decisão, o que eu devo fazer? Bom, descanse no Senhor, durma nos braços do Senhor e a resposta pode vir a qualquer momento. Deus te abençoe. Baru atah Eloheinu melech haolam. Que Deus te abençoe, que a graça te inunde e que a liberdade com que Cristo nos libertou, de modo algum, seja deturpada e tirada da sua vida por um jugo de servidão. Amém.